Olá, ouvintes do Reabcast, o podcast mais inclusivo de Maringá. Eu sou a Dinorá, a idealizadora da Clínica Neuroreadaptar. E é uma alegria enorme ter você novamente aqui com a gente. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio com o tema profundo e cheio de amor. Por trás do cuidado, a voz das mães. Hoje vamos ouvir histórias tocantes, experiências reais e abrir espaço para a escuta sensível dessas mulheres que vivem cuidado diariamente. Lembrando que a Neuroreadaptar está presente nas cidades de Maringá, Arapongas, Loanda e Colorado. E para conhecer mais sobre a nossa história e os nossos atendimentos, é só você escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela. Fica com a gente porque este episódio foi preparado com muito carinho. Quero agradecer a presença de vocês, estarem aqui, né? Aceitarem esse convite. E como mães, né? Hoje nós vamos falar sobre a Ágata, a vida dela, a Letícia e eu como mãe especial. Então, gostaria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Quer começar? Pode ser. Bom dia, eu que agradeço, Dinorá, pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho, né, dessa trajetória. Então, meu nome é Letícia, faz 1 ano e 2 meses que eu sou uma mãe especial. Eu tenho todos os cuidados com o meu filho, com o Pedro. Sou mãe também da Betina, uma adolescente de 13 anos. E vamos lá falar um pouquinho, né? Qual que é a idade do Pedro? O Pedro está com 24 anos. Tá. E quando ele tinha 23 anos, que ele teve um sangramento espontâneo, né, na medula, que na nuca que compriu a medula dele, ele perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Tá, joia. E bom dia. Eu que agradeço, né, pela oportunidade. Eu sou a Ágata, sou a mãe da Camila, tem 20 anos, e mãe da Emanuele, a Manuzinha. Já tem 7 anos que eu sou mãe atípica. Estamos na luta, né? Cada dia, aprendendo. Estamos aqui hoje para conversar, trocar ideias. Vamos ver o que Deus prepara, né? Isso aí. Bom, meu nome é Dinorá, já me apresentei, né? Mas sou mãe especial há 16 anos. Uhum. Né? O Murilo e o Pedro estavam no primeiro episódio do Reabcast. E o Murilo tem 16 anos e eu tenho a Júlia de 12 anos também. Uhum. Né? E estamos na luta todos os dias. Né? Não tem como não estar. Que momento da vida de vocês que vocês perceberam assim, realmente o meu filho vai precisar de uma reabilitação intensiva, esse vai ser o caminho a ser, né, percorrido? Qual foi o momento? Bom, eu tive a Manu, até então, para mim, ela era uma criança normal, né? Porque como já tinha 13 anos que eu não tinha mais bebê em casa, né? E ela nasceu normal, tudo. Quando teve 1 ano, a professora da creche me chamou e falou que ela não estava se desenvolvendo como as outras crianças, né? E daí ela falou assim, eu achei interessante você ir buscar ajuda, né, médica, porque ela não tá... E para mim ela só era uma criança assim mais mimada, porque a gente dengava um pouco mais, né? E daí eu comecei a ir atrás, né, dos médicos e automático, na primeiras consultas, até eu chegar ao diagnóstico, tudo, a primeira coisa que foi falado foi que eu precisaria intervir imediato, com terapias, que quanto antes eu começasse, independente do diagnóstico, ela precisaria já imediato começar com as terapias, com a reabilitação, no caso, né? Hoje já tem um diagnóstico fechado? Já. Hoje eu tenho. Ela tem síndrome SYNGAP1, né? Que compete o gene do SYNGAP, uma doença congênita, né? E você pode falar um pouquinho da característica dela? Ela, antes, a gente percebeu assim que ela engatinhou um pouco menos e depois ela foi querendo, tipo, como se ela estivesse regredindo, né? Ela já não conseguia mais segurar a mamadeira, coisa que ela segurava. Ela foi perdendo os movimentos de ficar sentada. Então, a gente foi percebendo que ela foi perdendo os movimentos mesmo. Então, a SYNGAP1, ela compromete o problema neuropsicomotor, né?
Então, ela tem a deficiência intelectual, tem o autismo associado, a hipotonia muscular, que faz parte da síndrome, né? Sim. Da patologia. E daí ela foi regredindo tudo e a gente foi levando. O que mais demorou assim foi chegar no diagnóstico, né? Que até a gente chegar no diagnóstico a gente andou muito até descobrir, né, o que realmente ela tinha, né? Porque assim, ia no médico, eu não sei, ela estava tendo muitas crises, no começo achou que ela tinha síndrome de Rett, Sim. né? Pelo eletrocefalograma. A doutora ligou pro doutor, falou assim, tô desconfiada que ela tenha síndrome de Rett. Aí foi pedido o exame genético e veio negativo, que não era Rett. Uhum. E até então, aí eu, naquela busca, né, para descobrir o que ela realmente tinha, porque assim, o diagnóstico ele traz assim um alívio, né? Ele não é a cura, né? Mas é o início de uma luta, assim, porque daí você tem como você vai lidar com a situação, né? Então, faz uns 4 anos que eu fiz, né? Fiz o painel de epilepsia e acusou nessa síndrome dela. Sim. É onde a gente pode dizer assim, não, ela tem isso. Isso. Esse é o diagnóstico, isso. Essas são as características da patologia, então eu preciso intervir em cima. É. O bom do diagnóstico é esse, porque Sim. tem famílias que passam a vida sem ter um diagnóstico. Né? Tem Então a gente começar, né? a gente vai, o terapeuta, no caso eu como fisioterapeuta, a gente vai na característica do que a pessoa apresenta para que a gente possa desenvolver. Mas se a gente tem noção de algumas coisas, a gente tem mais respostas. Sim. Né? E você tem um respaldo assim, a pessoa pergunta, por que ela tá tendo este comportamento? Eu sei o porquê, né? Porque a princípio foi o autismo, né? Só que daí ficava assim muito vago. Mas por que ela tá tendo isso? Por que ela tem esse tipo de comportamento, né? Até a questão de medicamento mesmo, né? Que nem hoje ela tem a epilepsia que é fármaco resistente. Ela tá tomando canabidiol, ela toma as medicações, só que ela teve época de ela tomar um remédio, ela dá mais crises ainda, porque não era pro tipo da crise que ela tinha, que é a epilepsia refratária, Sim. né? Que isso também muda. E às vezes você tá dando um remédio e você tá achando que tá ajudando e acaba que você tá atrapalhando, né? Por falta do diagnóstico mesmo, né? Eu acho que é um norte, assim, para você seguir, né? Porque já é difícil. Se você não sabe nem o que a pessoa tem para você seguir, acho que acaba dificultando. É difícil, né? Sim, então. Sim. E aí, Letícia, quando foi o momento que você falou assim, meu filho vai precisar de uma mudança geral, mudança dentro de casa, mudança em reabilitação, quando foi que caiu a chave? Foi um pouco antes da gente receber a alta do hospital, na verdade, porque o Pedro, ele morava aqui em Maringá, né, já há 5 anos sozinho, então já tinha terminado a faculdade, ia ficar noivo, ele tinha a vida dele. Sim. E quando o Pedro foi pro hospital, que eu vim para cá visitá-lo, né, não sabia que ele estava sem os movimentos. Então já foi um choque ali. Eu ter entrado numa UTI, que eu nunca tinha, né, entrado dentro de uma UTI. Aí, de repente, no segundo dia, ele entrar em coma. Então, aquilo, para mim, foi um choque muito grande. E depois de 9 dias, ele fez a cirurgia. Então, assim, quando ele conseguiu acordar do coma, que foi um milagre também, porque os médicos falavam que ele não podia nem acordar mais, né? A gente achava, assim, que ele ia acordar e mexer os braços. Mexer as pernas, sair andando. E não. Então, assim, a gente estava buscando isso. Aí, depois, quando a gente foi perceber o Pedro tinha que respirar. Porque a lesão dele foi muito alta. Então, assim, o diafragma dele parou de funcionar. Então, ele não conseguia respirar sozinho. Então, aquilo foi a parte mais difícil. Porque eu acompanhei os 80 dias com ele dentro de CTI e eu presenciei, assim, eu falo que coisas que nenhuma mãe mereceria presenciar, né? Do filho. E o Pedro chegou a morrer quase 6 vezes. Na minha frente teve uma mesmo que foi muito... que ele perdeu, né? Como se diz assim, morreu. Ele fala que viu, né, a passagem.
E eu, né, por trás, vendo tudo aquilo, foi muito difícil. Daí foi que eu percebi, não, meu filho precisa respirar. O andar é depois, o mexer é depois. Se ele não respirar, ele não vai conseguir. As prioridades. As prioridades. E aí foi que eu comecei a perceber, assim, que nem a Dinora falou, eu trabalhava, eu sou professora, tive que, né, abandonar minha profissão. Eu não tinha noção do que eram esses cuidados, assim, a gente tem noção porque a gente é mãe. Então, a gente tem aquele, né, instinto de mãe para cuidar, né? Básico. Aí eu percebi, assim, que era muito mais complicado do que a gente imaginava. Então, eu fui obrigada, que nem eu falo assim, muita gente fala, você é forte, você é guerreira. Eu falo, não, eu sou obrigada a ser forte, eu fui obrigada a ser guerreira. Ninguém chegou pra gente e perguntou, você quer? Eu costumo falar muito isso. Então, assim, praticamente jogou no meu colo, falou, você vai ter que fazer. Até que foi que os médicos começaram a falar, você vai ter que ter todos os cuidados com ele, porque ele vai pra casa, assim. Então, na hora que eu descobri que eu ia ter que mudar tudo, levar pra minha casa um hospital, porque eu fiz o quarto dele uma mini UTI, sabe? Assim, uma UTI domiciliar. Sim. Então, isso foi assim, muito difícil, porque o medo tomou conta, né? Isso. Será que eu vou dar conta? Esse meu filho tem uma parada aqui na minha frente, que ele tinha, parada respiratória, que tinha muito, então ele saturava, ele tinha desautonomia. Então, assim, o medo era diário, não conseguia dormir. Eu passei noites, pra falar a verdade, agora que eu tô conseguindo dormir um pouco mais, mas, assim, qualquer barulhinho você tá ali, o medo tomava conta, né, da gente. E aí foi quando ele foi para casa e precisava de uma cama hospitalar, de um respirador, de cilindro de oxigênio. E, assim, para mim isso tudo ainda é assustador. Não é uma coisa assim que a gente já sabe lidar hoje. Hoje eu falo, não é tão assustador hoje, mas na época foi muito. Sim, sim. Bom, no caso do Murilo, ele veio prematuro extremo, né? Então, a gestação, ela leva ali em torno de 38 a 42 semanas e ele veio de 26 semanas. Nossa. Então, quando aconteceu o parto, o médico falou, olha, Dinora, na verdade eu estava com sangramento dentro do útero e, segundo o meu obstetra, ele falou, eu só vi isso uma vez na minha residência. Eu falei, meu Deus, eu sou o segundo caso, então, né? E aí ele falou, preciso fazer o parto, porque você está correndo risco de vida e o seu bebê também. Só que ele é muito pequeno, então a gente não sabe se ele vai sobreviver. É meu primeiro filho, né? Aí entreguei na mão de Deus, comecei a fazer as minhas orações e falei, seja o que Deus prepara para mim, né? Aí quando ocorreu o parto, eu não vi ele saindo de dentro da sala de cirurgia, não vi essas coisas, mas eu falo até hoje que acho que o anestesista deve ter dado uma dose cavalar ali para eu dar uma dormida, porque eu estava muito nervosa. Eu ficava me monitorando, né? Como é porque eu sou da área da saúde, eu ficava, eu tô assim, tô assado. E aquele monte de gente em volta. Então, tudo isso me deixou, assim, fora do meu eixo. Né? E aí eu passei os 2 dias que a gente passa na maternidade com o filho, então eu passei sozinha. Né? Eu tinha que andar no corredor da mesma forma que as outras mães com os bebezinhos no colo. E sem saber se estava tudo bem. Sabia, assim, ó, é um dia após o outro, né? Dentro da UTI é assim, né? É um dia de cada vez, é cada hora que passa. As 48 primeiras horas são cruciais de vida. E quando eu saí do hospital, que eu saí para ir vê-lo dentro da UTI, ele foi para um outro hospital, porque o hospital que eu estava era uma maternidade que não tinha a UTI. E aí eu fui para outro hospital, quando eu vi, eu desaguei ali. Eu comecei a chorar porque eu nunca tinha visto, assim, mesmo dentro da minha profissão, um bebê prematuro extremo, porque, entre aspas, ele é todo formado, só que não tem nenhuma gordurinha. Então é muito, muito, muito magro. O bracinho é magro, tudo. Mas ele estava totalmente formado. Então, foi muito difícil ali. Lógico que eu fui pegá-lo no colo depois de 33 dias de nascido, né? Então, ele ficou entubado, ficou toda aquela história. Aí, foi bem num fim de semana que um médico plantonista falou assim, você já pegou teu filho no colo? Eu falei, não. Como assim? Não, você vai pegar hoje. Eu paralisei, porque eu falei, como é que vai tirar todo esse porre de aparelho da criança e e vai ficar no meu colo? Mas foi maravilhoso, né? Foi aquela sensação maravilhosa. E depois, toda vez que eu ia, eu queria pegar, mas não podia. Porque quanto mais você mexe a criança, mais peso ela vai perdendo. E ele precisava ganhar peso, né? Então, ganhando peso, ele sairia da UTI. Daí, depois da UTI, ele ficou 43 dias. E nós fomos para a maternidade para eu poder lidar com ele,
né, amamentar, ensinar. Eles tinham que me ensinar a cuidar daquele bebê. E aí fiquei ali 25 dias também e fui para casa. E mesmo em casa, a pediatra pediu para que eu recebesse visita só depois de 40 dias. Ela falou, você vai para casa e deixa passar esse tempo, porque ele precisa ficar mais forte, né? Então, o medo, ele já veio no primeiro dia do nascimento. Sim. Né? Ele veio, meu Deus, como é que vai ser? Como que... O que me espera ali para frente? É Deus mesmo, né? Pra ajudar a gente, né? Pra capacitar a gente como mãe nessas horas, porque eles não vêm com manualzinho. Não vem. E na maternidade, ele foi assim, a médica da UTI, ela falou, Dinora, eu preciso levar o teu filho para maternidade. Eu falei assim, mas como assim, né? Porque eu percebia que quando o paciente, ou a criança, quer dizer, ela saísse da UTI, a mãe ficava ali uns 2, 3 dias na UTI, junto. E eu falei, por que eu não? Qual é a diferença que eu tenho que eu não posso, né? Ela falou assim, não, as crianças estão pegando infecção e o seu filho é o único que não pegou até agora. Então, eu preciso que ele saia daqui urgente. E aí, quando ele foi para a maternidade, ele começou a ter umas paradas respiratórias. Porque na UTI ele estava usando cafeína. Eles estavam dando cafeína para que ele pudesse, entre aspas, o sistema nervoso dele lá e respiratório pudesse lembrar de respirar. Porque ele ainda não estava na fase de respirar sozinho, né? E aí passamos essa situação de ficar acordado. Né? Eu e meu marido, a gente revezava 24 horas ali para ficar acordado. E ele parava demais, assim. Nós ficamos uns 3 dias. Até que a pediatra do plantão falou assim, ele ligou para a UTI e falou assim, mas tem alguma coisa que está faltando, porque não era para estar desse jeito. Aí descobriram que era cafeína. Então, ela deu uma dose cavalar, aí ele não teve mais essas paradas. Mas, né, não foi fácil, mas é um dia após outro, e isso é até os 16 anos dele, né? É um dia após o outro. E focada. A gente sempre precisa estar mais focada para entender. Sim. O que eu faço, né? Tá bom. Então, assim, depois de toda essa história de medo e tudo, como que começou a rotina de vocês? Quando vocês iniciaram um processo de reabilitação, como que foi a rotina de casa? Então, o Pedro começou com o processo de reabilitação já dentro de casa mesmo, porque ele adquiriu uma escara muito grande na sacral que possibilitava ele de ter os acessos para sair. E também por conta do respirador. Então, ele tinha muita autonomia, então a gente não podia virar muito ele, então desaturava, caía a pressão dele muito fácil, né? Então, os fisioterapeutas iam em casa cuidar dele. Então, sempre... Mas, assim, era um trabalho mais de alongamento, mesmo para não estar atrofiando. Não tinha, e bastante fisioterapia respiratória. Foi que... É o que faz a diferença que fez a também. Diferença. Eu falo assim, ó, Deus em primeiro lugar, sim. Foi Deus que, né, o processo todo. Mas ele dependia muito dos fisioterapeutas, dentro da UTI também. Então, eu falo assim, Pedro não precisava tanto de médico, precisava de fisioterapia. Principalmente respiratória. Sim. E o mesmo fisioterapeuta que cuidou do Pedro, o primeiro dia que ele entrou no hospital, coincidiu dele junto para casa, para cuidar dele. Então, assim, isso deu muita confiança na gente. Porque a gente, né, o medo tomava conta, assim... Se sentia insegura também, se sentia mais segura, né? Tendo o mesmo fisioterapeuta, o mesmo profissional, né? E aí depois, em janeiro, em outubro, né? O Pedro foi para casa dia 26 de julho. Aí em outubro nós conseguimos tirar gastro. E para mim, assim, o momento mais marcante foi quando ele tirou a tráqueo. Conseguiu tirar a tráquea e ficar sem respirador. Porque ele foi para casa com 24 horas, né? De BIPAP no respirador. Então, foi desmamando aos poucos para ele voltar a comer. E, assim, eu tinha muito medo dele broncoaspirar. Esse era um medo muito grande. Então, se ele engasgava, eu já ficava desesperada, achando que ele tinha broncoaspirado. E aí, em janeiro, nós conhecemos a clínica Neuroreadaptar, e o Pedro já começou, acho que dia 8 de janeiro quase, né? Finalzinho de dezembro que nós conhecemos. E a gente vê diariamente a evolução dele. Sim. Porque daí ele teve, assim... Ele teve liberdade para estar saindo também um pouco de casa, porque a gente ficava muito preso dentro de casa, né? Com ele. Então, hoje a gente já consegue... Ele consegue ficar sentado numa cadeira, porque antes ele ia sentar, já caía
era, como é que fala, né? Saturação? Batimento cardíaco, não, dava hipotensão. Postura. Dá uma hipotensão, né? De postura, assim, postural, né? Aquela queda de pressão postural. Sim. Então, assim, hoje ele já não tem mais. Graças a Deus. Às vezes cai um pouquinho a pressão dele, mas ele mesmo já consegue controlar. Às vezes ele nem conta. Depois que passou, eu falei, caiu minha pressão. Eu falei, isso não falou nada. Mas eu queria ficar ali sentado. Então, a gente vê, assim, também o esforço. Então, assim, a gente sempre está o tempo todo ali apoiando, tentando, sempre estar incentivando. E a rotina nossa mudou totalmente, né? Porque eu falo assim que não foi só o Pedro que ficou tetraplégico, né? Não mudou só ele, mudou a rotina de todo mundo. Sim. Então, de repente, eu tinha acabado de mudar para uma cidade, vim para cá, Betina começou numa escola nova, e eu tinha a minha rotina de, né, trabalhar, fazer minhas coisas, então, assim, de repente, eu tive que cortar tudo. Hoje a minha prioridade, eu falo, fazer as coisas para ele. Aí eu deixo sempre os nossos em segundo plano, meu, principalmente, né? Sim. Em segundo plano. Mas agora que ele já está melhor, assim, a gente está começando a tentar voltar. Então, a gente deixa, assim, a gente tenta fazer o máximo o normal. Então, assim, a gente sabe que, eu não sei se a gente vai conseguir voltar até a nossa vida que a gente tinha antes. Ele, principalmente, assim. Mas a gente está fazendo de tudo, entendeu? Para que cada dia que se torne natural. Sim. Que é difícil. Mas olha como é que é interessante. A prioridade era antes assim, pô, será que ele vai voltar a andar? Será que a gente vai voltar à vida? Aí, de repente, você percebeu que era respiração. Sim. Quando ele foi para casa que ele tirou, né, o respirador, aí foi uma glória. É o que você falou. Foi um alívio saber que ele... Então, ele está evoluindo, ele está melhorando, né? Existe algo ali. O primeiro dia que ele mexeu um dedo, e eu sempre pensei assim, né? Ai, meu filho vai voltar a andar em um ano. É muita coisa. Já se passaram 1 ano e 2 meses, e hoje ele mexe os dedos. Então, assim, é uma evolução muito grande. Que nem ontem mesmo, a gente estava lá na clínica, né? Dava para ver se hoje eu tenho essa, né? Consigo olhar melhor, se vê o músculo. Às vezes, tomando sangue, assim, eu falo, nossa, ele mexeu, ele conseguiu. Sim, você vê que tá reagindo. Né? Tá tendo resultado. É porque às vezes você fica, eu penso assim, você foca tanto numa expectativa que você não consegue acompanhar a evolução, né? Sim. Vamos supor, você ficou tão focada que ele precisava voltar a andar, e que você acabou perdendo, tipo assim, depois que você voltou a perceber que, tipo assim, não, a prioridade é respirar. Se ele não andar, tá tudo bem, o importante é ele tá, né? E a gente, às vezes, cria essas expectativas mesmo, e você acaba perdendo. Porque né? De casa, o quarto, da cama. Isso. Hoje, ele não tá andando, mas ele consegue acompanhar a gente em vários lugares, né? E a autonomia, né? De você sair, você pode fazer alguma coisa com ele na cadeira, né? Sim. Antes, se ficasse na cama, né? Sim. Acaba ficando com todo meio aquele preso. Cuidado respiratório que tinha. Não é fácil. Não. Na verdade, eu falo assim, é igual ser mãe. Quem não é mãe, quando ela... Né, não, de boa. Não, mas na hora que você é mãe, você fala assim, caramba, ninguém me avisou que era desse Cadê jeito? O manual? Então, é a mesma coisa a gente ter um filho especial, né? A gente tem um filho, mas... daí, quando acontece, fala assim, mas ninguém me avisou. Como é que era? E uma das coisas, assim, que na clínica tem um grupo, né, das mães. E eu percebi, assim, que todas as mães, a maioria, assim, né, o filho nasce. Você já tem aquela... Sim. Né? E, assim, eu falo assim, meu filho... Era normal, a única coisa que ele tem é TDAH. Vamos pôr assim, né? Perfeito. Continua sendo perfeito, né? Vamos pôr assim. Mas, graças a Deus, o neurológico dele não afetou nada, né? Sim. No sistema. Mas eu falo assim, é difícil também. Os dois lados da moeda são difíceis. Você, assim, nunca viu um exemplo, sua filha andando normal, falando. E, de repente, o meu que fazia tudo, era independente. E voltar a ser um bebê, vamos pôr assim, adulto. Com 1,80 m. E ser totalmente dependente de você para tudo. Para coçar a barba, a sobrancelha, se quiser beber uma água, depende da gente para estar ali. Então, assim, é um cuidado diferente um dos outros. Assim, eu falo assim, a gente tem situações diferentes, mas o objetivo é o mesmo. É tentar trazer o melhor para o filho. Tá ali. Eu ainda costumo dizer assim, que
Quando Jesus voltar, ele vai falar assim, você fez seu papel de mãe, eu espero. Que eu acho que esse é o papel da mãe, é cuidar e zelar pelo filho. Sim. E eu não consigo hoje pensar assim numa vida assim, sem ter... Sei lá, eu faço até quando ele melhorar, a gente sempre vai estar... Filhos, a partir do momento que tem um filho, você não tem mais sossego. Verdade. Né? Você também tem uma filha que não é típica, então você sabe que também é ali, ó. Você tem aquele... são vivências diferentes, né? Ambas não é fácil, né? Porque, assim, você tem um filho, tá tudo bem. De repente, do nada também, né? É um luto, Sim, né? É um luto. Quando você fica grávida, aí você fica assim... Aí você fala assim, quando... Você fica criando aquelas expectativas, né? Quando estiver andando, vou pegar, chutar a bola, vai ficar gritando, mamãe, mamãe. E, de repente, você vê que seu filho não vai fazer nada disso. Isso é um luto também, né? É muito difícil, não é fácil. E daí você vai se superando, né? E no começo, as minhas expectativas eram assim, não, vou levar ela no médico, ela vai tomar um remédio, vai ficar boa. Eu ficava assim. Não, ela vai tomar... Ela vai ser curada. Eu vou levar ela no médico, ela vai ficar bem. E, de repente, ela não ficou. Ela ficou pior. Então, foi difícil pra mim aceitar. Sim. Mas, assim, eu criei expectativas e depois eu vi que a única coisa que eu queria é que ela ficasse bem. Que ela fosse uma criança amada e feliz. Sim. Né? Então, eu acho que muda as expectativas da gente, né? Nosso olhar também muda, né? Eu tenho várias amigas que elas falam assim, eu quero que meu filho fala. Se ela nunca falar, pra mim tá tudo bem. Porque, assim, eu quero que ela esteja bem. Que ela esteja feliz, né? E que ela consiga se comunicar de outras formas. Se ela não falar, entende? Então, tipo assim, as minhas expectativas foram mudando. E eu consegui ver o tanto que ela evoluiu, né? Já são mais de 4 anos que eu faço terapia, antes fazia em outra. E... chorando, né? E agora que eu tô na Neuroreadaptar, todo mundo, assim, que eu conheço, e as terapeutas mesmo que acompanham ela, vê a evolução que ela teve, que foi grande, né? Ela teve uma evolução muito grande. Então, hoje, pra mim, é isso que eu quero, assim. O que eu busco hoje na clínica é isso, né? Que ela esteja bem, que ela consiga ter um pouco de autonomia, né? Mas sem forçar nada do que é o natural. Do que é o natural, né? Eu tenho que entender que ela é assim, né? Eu acho que essa parte que frustra muitas mães. Porque, às vezes, eu não aceitar é o que impede você... Não que eu vou falar pra você, não, eu aceito tudo... É um processo, né? Tem mães que não aceitam, que o filho não para, que o filho não fala, né? Que nem dá uma medicação, né? Isso e acaba frustrando a mãe. E as mães acabam ficando doentes por não conseguir lidar com esse tipo de situação, né? Sim. Então, eu acho que assim, eu aprendi a ver o hoje, né? Não criar tantas expectativas, não se frustrar, tentar ser uma boa mãe. E buscar sempre o melhor. E o melhor, para mim, no momento, foi buscar a clínica, né? Que é uma clínica que já é mais conceituada em fisioterapia motora, né? E para ela tá dando resultado. E eu tô mega feliz, né? As terapeutas também. As pessoas que me acompanham, minhas amigas, minha família, todo mundo vê, é nítido. Então, sempre tá falando, nossa, como a Manu tá bem, como ela tá evoluindo. Nossa, Agatha, tão pouco tempo, como ela evoluiu, né? Então, assim, isso para mim hoje para mim é muito, né? Às vezes pode parecer pouco, mas para mim é muito. Eu falo isso também, assim, quando chega alguém, assim, que tem meus irmãos, né? Que estão sempre acompanhando de longe, mas ao mesmo tempo tá perto. Então, às vezes, a namorada dele também, às vezes, fica uma semana sem ver ele, né? Quando ela ficava, às vezes, morava fora. Nossa, mas ele evoluiu muito. A gente tá ali vendo todo dia, parece que a gente não vê. Só que eu costumo, às vezes, pegar... Que nem ontem mesmo eu peguei uma foto dele do primeiro banho dele na cadeira. Olha, por isso que é importante, melhorou, né? Às vezes a gente tem um vídeo, olha né? como é que você tá agora. Então, assim, aí é bom a isso pra gente. Do tronco, né? Nossa, você lembra, né, Dinora? A primeira vez que ele foi lá, ele sentava, ele caía pros lados. Hoje não, hoje ele consegue sustentar o tronco. E isso, pra gente, assim, é bom a gente ver, porque, assim, se a gente ficar ali no dia a dia mesmo...
querendo só cura, querendo aquilo. Isso. Vamos buscar só cura, cura, cura. A gente perde, às vezes, esses momentos. Sim. Que nem você, quando você falou assim, né, da sua filha, às vezes não falar com você, eu te amo. Eu sou professora de educação especial também, então eu procuro muito, eu coloco muito, sempre me coloquei no lugar das mães, né? E eu falo assim, eu aprendi com uma aluna, que não era verbal também, que ela não precisa falar eu te amo, o olhar dela diz. Nossa, muito mais o que olhar palavras. diz. Né? Então, assim, e que nem o Pedro, quando ele estava entrando no respirador, quando ele acordou do coma, ele não conseguia falar. Ele não conseguia, e assim... E eu entendia tudo pelo olhar. Tudo. Tudo. Tudo que ele queria, tudo que ele precisava ali, eu conseguia decifrar tudo pelo olhar. E é porque a gente é mãe, a gente sabe ali, a gente conhece o nosso filho. Hoje a Manu chora, eu falo, ela tá com fome. Pelo choro já sabe, você dor, você fome. Eu falo assim, ela começa com um choro, eu falo, ela tá com fome. Não, ela tá com dor. Eu já sei. E quando ela olha pra mim o jeito, assim... Claro que às vezes, né, pode falhar, mas assim, é certo. Eu olho para ela e falo, ela tá com isso. Só, acho que é o instinto, né, da mãe, né? Sim. E depois vai aflorando, né? E a convivência. Porque até né, quem convive mesmo com a gente, você bate o olho, você já sabe se a pessoa tá bem, se ela não tá bem, o que ela tá passando, sem ela poder falar alguma coisa. Sim. E o filho tem uma ligação muito forte. Sim, né? com certeza. A minha rotina de reabilitação, assim, iniciou, lógico, dentro da UTI também. E depois, quando eu fui para casa, eu peguei a frente. Fiquei 1 ano ali, eu fazendo, recebia 2 vezes por semana também uma amiga, que era terapeuta, para poder ajudar. Até que a gente pira, né? Porque assim, além de fisioterapeuta, eu era mãe e eu me cobrava por eu ser fisioterapeuta. Eu preciso fazer esse filho desenvolver, né? Como que eu faço? E aí, passando o tempo, fui para um neurologista fazer uma consulta ali de rotina e ele falou assim, para tudo. Você é mãe. Seu filho tem que entender que o seu toque é de mãe, não é de terapeuta. Daí eu, tá bom. Mas, gente, tirou uma mochila das minhas costas de peso, assim. Eu falei, ai, que bom que você falou isso. Sim. Né? E aí, sim, fui atrás de outras amigas que eram fisioterapeutas para poder ir evoluindo. Então, ele pequenininho, ele fazia 2 horas de reabilitação todo dia. Ele ia para a escola de manhã, porque eu coloquei ele na NPR, né? Ele foi aceito lá, na verdade, porque quando a gente entra, né? Quem não conhece a NPR, que é uma escola que é para crianças com necessidade especial, mas mais da motora do que da cognitiva. Então, tem a parte cognitiva junto, mas também quando tem a motora. Porque daí, quando é só cognitivo, aqui vai para pai, né? E aí, ele foi aceito porque ele tinha uma lesão muito próxima no cérebro, perto da fala. E aí, porque pela parte motora, eles falaram, a gente não pegaria porque você é fisioterapeuta. Então, não tinha necessidade, né? Eu falei, ok. O que vai fazer aqui, você faz em casa. É, isso aí. Aí deu 1 ano, quando ele estava com 1 ano e 2 meses, mais ou menos, eu procurei, até porque o neuropediatra também tinha pedido para eu buscar um TO, né? Para ajudar. E aí, ali que eu fui também. Ele foi aceito, eu fui conhecendo como é que era toda essa rotina das mães especiais, né? Ficava lá junto com umas mães para conversar sobre todas as coisas. Né, então, ele aprendeu um pouquinho sobre a vida delas, inclusive. E aí, então, ele ficava de manhã na escola, aí eu ia para casa, almoçava, deixava ele dormir um pouquinho e ia para reabilitação. E isso foi a vida inteira, né? De Norá, quando que mudou a reabilitação? Olha, eu acho que ele nunca deixou de fazer menos, né, do que 2 sessões de fisioterapia por dia. Agora que ele está no ensino médio, é que ele tem, todas as terças-feiras ele tem prova, então na terça-feira eu libero ele, né, mas tem dia que ele fica 3, 4 horas dentro da clínica, com psicóloga, com fisioterapeuta, psicomotricista, terapeuta ocupacional, o que ele precisar, ele vai ter, né, e ele fala, bom, eu estou acostumado com essa rotina. Né? Faz 1 ano e meio que ele está com uma personal, também já ajudou bastante, esse ano ele foi para academia, puxar ferro mesmo, né? Tudo para ajudar. Então, a rotina de reabilitação, eu já sabia que ela iria existir. Só que aos poucos eu fui entendendo que eu precisava levá-lo, porque, por exemplo, hoje ele está com 16 anos e a parte escolar, ela exige mais. Então, eu sempre comento com as mães assim, aproveita o início da vida. Porque também é o processo onde vai desenvolver mais. Não, a criança ou o adulto, ele vai desenvolver sempre.
Porque a neuroplasticidade acaba Mas quando até você os 7 morre. anos é o crucial. É. Até o 7, né? Que É. é onde que tá tudo... Então, eu fui atrás de muita Formando. coisa. Muita. No início da vida dele. Fez ecoterapia. Inclusive, quando ele recebeu a alta da NPR, eles me chamaram e falaram, Dinora, ele vai receber a alta daqui a 1 ano, então busque já uma escola. Eu falei, não, vocês não vão fazer isso comigo? Vamos fazer sim, porque eu fui tão bem acolhida, né? E aí fui em algumas escolas aqui da cidade, e ele tá hoje numa escola que ele tá, desde os 5 anos, ele está, né? Faz 11 anos que ele está, e foi a única escola na cidade que eu busquei, dentro de 4, que acolheu. Não, eu vou acolher. Ele vai entrar aqui, ele vai se desenvolver aqui, né? Fui em outras, fecharam a porta, falaram assim, olha, você acha que está na hora do teu filho sair da NPR? Né? E então, eles falaram que sim, então sim, né? Mas ali eu entendi que existiria uma barreira, então que não iria acontecer. E aí coloquei ele no Kumon para ele aprender a ler e escrever, né? Porque eu imaginava assim, como é que ele vai estar numa escola onde ele não vai conseguir acompanhar o resto da galera? Aí, gente, com 5 anos, tadinho, ele lia e escrevia, porque o Kumon é pauleira, né? Então, foi a rotina. A rotina, ela foi tendo uma mudança conforme o desenvolvimento, Sim. lógico, mas eu sempre falo que a infância é a melhor fase, né, quando nasce ali, já com algum problema, que ela é a melhor fase, porque a demanda social, ela é menor. Então, a gente intensifica mais ali na infância para depois começar, entre aspas, a amenizar a situação. Aí vem as outras coisas, né? Que nem você colocou, é Kumon, é uma academia, sempre tá em busca, No né? caso dele, ele foi indo. E é sempre uma conquista, né? E eu Cada sempre etapa... buscando para ver o que é que a gente poderia estar E a fazendo. NPR é maravilhosa, né? A Emanuele vai lá. Vai? Vai. Então, eu também, eu tenho muito carinho por eles. Sim. Nossa. E, assim, o que vocês... Do início do diagnóstico, de quando vocês descobriram que ia precisar de uma reabilitação, o que dentro desse tempo marcou profundamente? Né? Eu ouvi a Letícia falando, foi quando tirou o respirador. Então, esse foi o marco maior, assim, até hoje? Ou teve mais alguma coisa que você sentiu, assim, isso marcou profundamente a minha vida, assim, eu vi que ali podia existir um resultado, né? Que a gente está no caminho certo. Eu acho que foi quando ele conseguiu mexer o dedo. Porque todo mundo fala assim, né? A maioria dos tetraplégicos que a gente vê, a mão vai atrofiando, os pés também. E assim, ele mexeu o dedo, que eu falei assim, é a última coisa ali da mão, né? Tá tão longe, né? Tá tão longe. E aí e quando ele começou a ter também, assim, a primeira vez que eu vi ele mexer, dar uns tremor nele, né? A gente não tinha noção que era um espasmo, que era, né? Mas ele falava, não fui eu que mexi, foi um espasmo. Eu falava assim, não, é seu corpo te avisando que tem movimento. Sim. Tem movimento. Então, assim, eu nunca deixei de acreditar. Sim. Né? É muito difícil, porque o diagnóstico do P também, assim, não teve um diagnóstico fechado, por isso que é um espontâneo, né? Um sangramento espontâneo. Então, foi uma coisa, assim, é raro. Nós não conhecemos, assim, praticamente igual a ele, ninguém. Sim. Quando aconteceu isso com eles, os médicos, na verdade, tinha até medo de abrir, assim, abrir ele, né? Para poder ver o que tinha lá dentro da nuca dele. E foi... tirar o respirador, para mim, foi muito importante. Quando ele conseguiu comer também, porque ele não conseguia, né, comer. Ainda lembro que o primeiro dia que ele comeu uma torrada, né, junto com o fisioterapeuta ali e tudo. Então, assim, foi um avanço, porque ele não podia comer nada, que era farofinha, né, porque podia broncoaspirar, engasgar. E foi mexer os dedos. Hoje a gente vê, assim, que ele fica... A primeira vez também que marcou muito para mim foi o primeiro dia que ele ficou de pé lá, na Neuroreadaptar. Que lá, poder dar um abraço nele. Às vezes eu pego o braço dele e falo, me abraça, coloca aqui só para eu sentir. Ele não consegue ainda apoiar, apertar, mas é um avanço. Sim. Ele ter conseguido ficar de pé. Sim. Esses dias ele foi no Neuroaction, e a primeira vez que ele subiu no Neuroaction, a pressão dele caiu, ele ficou poucos minutos. Não, agora ele ficou 15 minutos ali, fazendo a postura, a gente está conseguindo ficar... Né? Então você fala assim, a gente está no caminho certo. Sim. Não pode desistir. Simulando a marcha, Simulando né? Mostrando pro cérebro, tô aqui, tem perna, tem
pé ali, né? O movimento da marcha vai oferecendo e ele já consegue porque não tem mais a hipotensão, né? Não tem mais aquela queda de pressão. A autonomia que ele tinha, Isso. graças a Deus, melhorou muito. As autonomia era assim, a gente não, quando ele estava na UTI, se a gente virasse um pouquinho ele, já saturava, a pressão dele caía, enrolava a língua, ficava roxo, preto. Então era bem tenso. Saiu aquela fase do medo de morte. Sim, graças a né? Deus. Esse que é o mais difícil pra gente, é o medo da morte, você não ter mais a pessoa ali. E assim, noites em claro, porque o balonete da tráqueo furou, e como é que faz? O aspirador parou de funcionar, você tem que aspirar ele. Então, assim, foram vários desafios, assim, muito tenso. Não tem um marco, né? São vários. Vários marcos. Vários. Mas é bom, né, a gente saber quais são os importantes, Sim, assim, porque tem famílias que às vezes vão nos ouvir e elas têm casos parecidos. Sim. Então, elas podem ouvir e falar, eu posso esperar isso, eu posso... Aí elas já se programam, por exemplo, eu preciso ter 2 balões de oxigênio, eu preciso ter 2 aspiradores, como é que eu tenho que fazer para não passar um sufoco, né? Sim. No dia a dia ali que a gente vai ver, né? E você, Agatha, como é que foi? E o marco para mim foi quando veio, né, o resultado porque assim, quando eu comecei em busca do diagnóstico, né, falou assim, não, eu vou te encaminhar para esse médico, que eu não sei. Aí eu ia. Aí não sabia, né? E hoje, assim, é uma coisa assim até muito importante que eu gostaria de compartilhar, porque assim, quando você vai no médico, eu acho assim, hoje em dia já tem mais informação, né? Sobre o geneticista, né? Sobre o que procurar, aonde procurar. Porque eu perdi muito tempo fazendo exames que não tinha a necessidade. E se eu tivesse ido direto, eu teria o diagnóstico antes, né? No caso. E eu acredito que hoje em dia tem mais informação, que nem Maringá tem mais geneticistas, né? E antes era difícil de você ter, né? Assim, acesso, né? Hoje em dia a gente sabe que tem acesso, qual o exame que eu posso pedir, né? Então foi uma coisa que marcou muito para mim, foi eu saber o que realmente ela tinha, o porquê que ela estava assim, por que eu tinha a minha filha, que são do mesmo pai, da mesma mãe, e por que uma é, né, normal e a outra não, né? E daí tudo isso foi explicado. Então, para mim marcou muito, eu pude entender, amadurecer também, Sim. né? E quando ela começou a dar os passos, porque para mim foi importante. Eu falei assim, nossa, ela vai andar. Porque quando eu peguei a cadeira, que eu ganhei a cadeira lá na NPR, eu falei, meu Deus, não tô sendo, né? Porque eu não tô querendo, assim... eu falava assim, Deus, se o Senhor me deu, eu vou levar ela. Mas eu não aceito, enquanto eu tiver vida, minha filha não vai ficar nessa cadeira. Então, a minha luta era isso. Para ela não ficar naquela cadeira. E hoje ela anda. E hoje ela anda. Ela depende parcialmente, né, da cadeira, porque ela não anda, assim, a longo prazo, né? Assim, longa distância, né? a longa distância, assim, ela não consegue. Mas eu sempre falei, enquanto eu tiver vida, ela não vai ficar nessa cadeira. E eu luto para isso, né? Então, é um marco para mim. Foi quando eu peguei a cadeira, quando eu comecei na NPR, que eu falava, meu Deus... Minha filha vai vir aqui mesmo? Será que ela precisa mesmo? Eu ficava me perguntando, será que realmente ela precisa? Acho que não. Ela não tá tão assim. E depois eu vi que não. E fui, assim, muito bem acolhida lá também, né? E ela evoluiu muito lá. E eu sempre troco muitas experiências com as meninas lá. E eu vi que, assim... E marcou, e marca, né? Sim. Marca, assim... Ela entrar na escola, foi um marco assim, porque ela ia na creche normal, né? Então, marcou para mim o diagnóstico, o dia que ela andou, né? Quando eu fui na NPR a primeira vez, peguei a cadeira, foi um marco, tipo assim, foi uma coisa que eu determinei, sabe? Então, foi coisas assim que marcou mais, assim, para mim. Sim. Até hoje, assim. Bom, o que me marcou mais foi quando realmente ele começou a dar os seus primeiros passos, né? A gente sempre busca a marcha, né? Interessante isso na vida. Como se
isso fosse mais importante, né? Que às vezes um falar... Eu achava que era. Mas, né? Depois a gente vê. Mas Hoje, é importante dependendo do que você deseja pra tua vida. Hoje, pra mim, filho, ela né? andar é mais importante até do que ela falar. Sim. Né? Pra você ver. Sim. Então, e aí ele começou a andar com 5 anos de idade, né? Uhum. Só que ele andava na pontinha do pé pela espacidade, porque ele tem um quadro de paralisia cerebral. Então, ele andava na pontinha do pé. Então, esse foi um marco muito importante. E aí, eu comecei a buscar o que eu poderia fazer para melhorar essa ponta do pé, né? E aí, descobrimos isso foi com 5 anos, aí descobrimos uma cirurgia que chama risotomia dorsal seletiva. E eu falei, é aí que eu vou atrás. Então, é uma cirurgia que vai no finalzinho da medula ali, no cone medular, e eles, o neurocirurgião e o neurofisiologista, eles vão detectando qual é a inervação que está mandando uma informação errada para gerar espasticidade. E aí eles cortam, né? Então, eles cortam 60% dessas fibras e 40% eles deixam ali para continuar dando a função do corpo. E nisso, quando ele finalizou essa cirurgia, que ele, depois de 30 dias que ele voltou a dar os seus primeiros passos novamente, sem apoio nenhum, com o pé totalmente no chão. Então, aquilo me marcou muito, né? E na fase da marcha, quando a gente vai dar o passo, que passou aquela fase que tá levantando a perna, né? Que é a fase do balanço, e vai colocar o calcanhar no chão, que antes ele colocava a ponta do pé. Então, quando ele começou a elevar essa ponta do pé e colocar o calcanhar no chão, aquilo foi um marco para mim também. Né? A pessoa é detalhista, né? Porque daí eu dou curso sobre treinamento locomotor, eu falo muito sobre a marcha, então aquilo foi um marco na minha vida. Eu falei, nossa... Ele vai tendo mais qualidade para ele ter menos gasto energético, porque é justo isso. Então, às vezes, a criança ela anda dentro de casa, ou um adulto, ele anda dentro de casa, mas fora ele vai precisar de uma muleta, de um andador. Sim. E às vezes, em grande distância, vou para uma exposição, vou para dentro de um shopping, precisa da cadeira. Sim. Eu vejo isso, Cássio, energético que você fala, do Pedro, às vezes 1 hora de pé, lá na esteira, com todos os elásticos, tudo segurando ele, cansa muito. Sim. Cansa. Sim, é um esgotamento muito grande. Ele precisa fazer então, um esforço muito grande. Às vezes, ele consegue, às vezes, levantar um braço. Aí fala, faz de novo para eu poder filmar. Ele fala, já cansei. Já foi. Já foi, não dá mais. Deixa a câmera ligada o tempo inteiro aí. Né? Mas é importante ele saber também, porque ele conseguiu. Às vezes a gente não precisa ficar pedindo, que a gente quer filmar, né? Para ficar na lembrança. Mas às vezes a criança ela já executou e a gente fica, faz de novo. Pô, cansa, estressa dela, não vai querer nem fazer mais. Não quer. É mais ou menos isso, né? Até um adulto é assim, não é só criança não. Até o adulto. Bom, para quem vive a reabilitação, então a gente sempre vai escalonando mesmo, né? Então, a gente imagina assim, tirou o respirador, quais são os próximos passos, né? Eu ouvi muito falar assim, teu filho tá andando, e qual é a próxima coisa, né? O que você deseja do teu filho? Eu falei, andar. Eu sei que é andar, mas depois você vai querer que ele corre? Aí eu olhei e falei assim, sim. Porque a gente tem objetivos conforme vai conquistando. Sim. Né? Isso eu ouvi assim, de uma pessoa com um know-how muito grande dentro da reabilitação, não é do Brasil, e eu estava fazendo um curso com ela, e eu levei o Murilo para ela poder avaliar, né, dar uma olhada. E aí ela falou, o que você mais deseja? Eu falei que ele ande melhor, que ele consiga ter mais desenvolvimento. E aí ela falou, meio que debochando, né? Depois que ele andar, então você vai querer que ele corre. Eu falei, sim, vou querer. Né? Lógico, porque daí ele precisa participar socialmente das coisas. Sim. Ele precisa voltar a ter uma alegria ali para participar, porque é o social que pega. Né? É o lado social. Com Se certeza. você parar para pensar, hoje, lógico que as pessoas elas não estão tão preparadas para ficar ao lado de uma pessoa com necessidade especial. Então é muito difícil, apesar da inclusão já ser muito grande. Mas eu costumo dizer que a inclusão é linda no papel. A gente, quando a gente vai ver que precisa... Você vê assim que a realidade ainda está longe. Sim, tanto na acessibilidade dos locais, quanto realmente no atendimento, né? No atendimento, até mesmo assim, pessoas que trabalham com educação especial, com tudo, é diferente, assim. Não tem ainda aquele olhar. Aquele olhar diferenciado. Eu vejo muito, eu estava dentro dessa área, então eu via muito isso. E hoje, assim, com o Pedro, não é muito diferente, porque, assim, que nem a primeira vez que o Pedro saiu de casa,
ele chorou muito, ficou muito nervoso, porque as pessoas olham. E eu falei pra ele, as pessoas vão olhar mesmo, porque assim, é um jovem. Então as pessoas têm curiosidade. Não sabe nem o que aconteceu, né? E assim, só que eu falo assim, graças a Deus, Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. Porque quando às vezes eu estou com ele sozinha, sempre vem alguém para me ajudar. Porque é pesado, às vezes tem que, né? Às vezes subir numa calçada que não tem a rampa. Sim. É difícil. Ou não tem nem a calçada, você tem que ir na rua, porque a calçada tem buraco, tem elevações. Sim. Então você tem que andar na rua, no meio da rua com ele, no cantinho. Então é um desafio ainda muito grande a gente. Que nem a Manu também. Né? Todo mundo que vai saber lidar com ela ali no dia a dia. Para mim, sair com ela é um desafio. As pessoas olham e ainda não entendem. Porque ela começa... Hoje em dia, ela tá, assim, um pouco mais maleável. Mas, assim, ela começava a gritar, espernear, se jogar as coisas. Tem que olhar já. Ficar olhando e... Não sabe o que era, né? E eu pegar e, às vezes, eu saía do lugar e ia embora, né? E porque eu falei, eu não tava suportando todo mundo me olhando daquele jeito. A gente se sente mal, né? Parece que a gente tá incomodando, né? E aí, conforme o tempo foi passando, eu falei, eu não quero nem saber, agora eu vou incomodar. Quer chorar, chora. Quem quiser gostar, que goste. Tá tudo certo. O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, né? Você não sabe o que passa na cabeça da pessoa, né? Essa pessoa vai falar assim, é birrenta. Mas não é, gente. A pessoa não... Quem tá ali pensando nesse sentido não sabe realmente o que acontece. Sim. Né? E a inclusão é essa, é você estar no lugar e poder se manter naquele lugar. Mas a gente se priva, né? A inclusão é incluir, né? Eu tenho, quando a gente programa uma viagem, eu me programo perante o que o Murilo consegue, né? Então, aí a minha filha... Não é o que você quer. Não, nunca é o que a gente deseja, mas é o que ele pode. Quais são... Né? Onde eu posso ir que ele consegue também ser bom para ele. Então, a gente tem essa prioridade ali. Será que lá vai ter o acesso para ele entrar? Hoje eu penso assim. A gente acaba buscando, né? Com certeza. E como é que vocês conseguem, se é que conseguem, priorizar o seu autocuidado? É piada? A gente sempre vai deixar, que eu falei, para segundo plano, né? Nossos autocuidados. Então, assim, que nem eu tenho que fortalecer para poder cuidar dele, fortalecer meu corpo. Vamos para academia. Comecei na academia, mas assim, a prioridade era ele. Então, um exemplo, não tem com quem deixar, não pode ficar sozinho. Então, eu sempre vou deixando minhas para segundo plano. Sim. E não é só o cuidado dele, é o cuidado geral. Porque assim, você não está trabalhando. Ok, não estou trabalhando. Só que eu tenho que toda hora estar ali, se ele precisar se movimentar, qualquer mobilidade que faz nele, tem que estar junto. Tem que fazer comida, tem que preparar roupa. Você só não é remunerada. Porque você tem um trabalho 24 horas. 24 horas. É mais ou menos isso. Porque não é que você não tem trabalho. Não é que a gente não tenha um trabalho trabalho formal. Pra fora, né? Não sai pra fora hoje pra ganhar o seu dinheiro mesmo. Se a gente fosse remunerada, a gente já tá rica. Nossa! A gente vê isso porque se você for pagar por teus cuidados. Não é barato. Não é. Isso aí. Não é. De jeito nenhum. Então, assim... E graças a Deus eu tenho o apoio da minha família. Muito. Hoje a gente não tem... Eu sofro um pouco sem minha mãe, né? Tem minha mãe do lado. Que eu falo que se ela, minha mãe fosse viva para estar aqui, como eu queria que ela estivesse junto comigo para estar me ajudando. Mas eu aprendi muito com ela a não desistir. Assim, uma palavra que não entra na minha vida é desistir. Sim. Nunca vou desistir de nada. Então, eu falo assim, sempre vou estar querendo mais. Às vezes o Pedro fala, mãe, eu queria ter a fé que você tem. Eu falo assim, mas se eu não tiver a minha fé, se eu não ver, eu já te vejo andando. Se eu não ver isso, eu não vou conseguir caminhar até lá. E é um olhar que Deus te dá. Eu penso, porque se você vê ele desse jeito, assim como a Agatha via a Manu andando, você não ia em busca. Porque quando você não tem um desejo, você não sabe para onde você vai. Sim. E quando você tem um desejo de algo, você foca naquilo e as coisas acontecem. Sim. Verdade. Né? Então, o foco é que faz acontecer. Então, você vê ele andando. Você está em busca disso. E é por isso que você vai fazer reabilitação, o que dá neuromodulação. Eu acho que é o que fortalece tudo, a gente, né? O que dá a gente tem que ter um objetivo para acordar todo dia de manhã e começar, porque não é fácil. Que nem eu falo assim, às vezes eu dormia, deito, às vezes eu apago. Aí me chama, ele precisa tirar o xixi, eu preciso virar ele. Eu vou meio dormindo. Ou às vezes 5 horas da manhã ele me chama,
eu não tenho força no meu braço. Ai, Pedro, eu não consigo virar. Então, assim, mas vai com aquela força, você faz, você levanta. Por mais que você faça, não acredito que eu vou ter que levantar agora. Mas você tem que fazer. Sim. Você faz, não tem outra pessoa que fazer no seu lugar. Mas você tem o seu horário que você faz alguma coisa pra você? Por exemplo, sei lá, ou você, que nem às vezes a gente se encontra lá no grupo de mães, né? Até lá tá ficando difícil, né? Mas assim, tem algum momento que você fala, chama uma amiga pra tomar um café dentro da... Não, é que ainda. você mudou de cidade, eu falo, né? Eu não tenho amigos muito aqui. Ela que fala, eu tô criando um ciclo de amizade mais com o pessoal mesmo da clínica, com os técnicos que iam lá cuidar dele, fisioterapeutas dele, então assim... E eu sinto falta disso. Sim. De ter uma amiga para eu sair, tomar um café. Fiz esses dias com o meu irmão. Meu irmão estava aqui em Maringá, ele falou, vamos tomar um café. Gente, foi um momento tão gostoso. E eu falo que eu sinto vontade, assim, saudade de sentar e conversar, assim, vamos falar de qualquer coisa, menos do Pedro. Não é que eu não quero falar dele. Sim. Não, outra clínica. Tentar focar outra coisa, assim, a pessoa contar o que acontece com ela, que nem era antes. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sim. Não. Infelizmente, eu tento, mas... Porque pessoas o meu perguntam, cotidiano, é isso. A minha vida tá sendo... É outra agora, né? E até eu falo assim, eu tenho que tomar muito cuidado com a Betina também, né? Porque às vezes é tudo pra ele, tudo pra ele. Então, assim, hoje eu tô aprendendo a lidar um pouco mais com ela. Vamos no cinema, não, eu tenho que levar ela, vamos passear um pouquinho. Sim. Então, a gente tenta sempre também incluir ele. Sim. Ah, vamos lá com a gente? Ó, eu vou no mercado fazer compra, quer ir junto? Não, eu vou lá, então tá bom, então eu vou. Então é um momento, achei o momento. Quando eu vou no mercado fazer compras, vou sozinha. Aí você desliga o seu cérebro de uma situação para colocar em outra. Isso descansa a gente. Mas assim, pra mim mesmo, pessoalmente, assim, é muito raro. Eu vou fazer... Até o banho, né? É um banho rápido. Não, é um banho assim... Coloquei ele sentado, vai escovando os dentes dele enquanto eu tô jogando água no corpo, correndo. Vai chegar um momento. Corrido. Vai chegar. Eu penso que tudo tem seu momento, né? Talvez não seja agora. Agora você consegue fazer o máximo que você pode. Eu vou tomar um café da manhã. Eu vou sentar e vou tomar meu café da manhã. Daí eu sento. Ai, calma que eu tô tomando meu café. Pelo menos um momento ali pra só isso já é teu. Já é. Mesmo que tenha que acordar mais cedo. É uma frase que eu escutei. Você é a melhor mãe que você pode ser, né? Você não precisa... Ai, eu tenho que fazer... Não. E eu tô aprendendo a parar de me cobrar também a gente tem que parar sabe, de se cobrar. Então, assim, os momentos também que eu fico muito sozinha, que é o momento que eu medito muito com Deus, assim, que eu tenho, quando eu tô dirigindo. Às vezes eu vou levar a Betina pra escola, então eu levo ela, eu vou buscar. Então tem um momento que eu tô sozinha dentro do carro. Então esse momento eu procuro assim, tô aqui, eu existo. Vou passar um batom, vou colocar uma roupa, porque a gente fica em casa de qualquer jeito. Sempre na correria. Sim. E é isso, vou tentando. Tá adaptando, né? Conta um pouquinho. E Seu autocuidado. Eu acho que, assim, agora eu já consigo me dar melhor, né, com essa fase. Porque quando eu descobri o problema da Manu, você fica quase louca, né? Porque, assim, aí você quer buscar tudo. Quer médico, quer remédio, aí é advogado, aí você não para, aí é processo, aí você vai atrás de plano, é clínica. Então, você esquece. Isso aí, você não existe mais, né? Você foca na criança, né? E no que você pode fazer para ajudar, né? Falando, não, agora eu vou. E tem um tempo para cá, eu sempre trabalhei, não saí do meu emprego, né? E de um tempo para cá, eu tenho minha mãe, né? Que me ajuda muito. Tenho a minha filha, a Camila, que é, bem dizer, a segunda mãe da Manu. Eu achava que ela era mãe. Todo mundo pergunta, ela é a mãe da Manu? Porque de tanto que ela cuida da neném. Então, tipo assim, é uma coisa assim que ela abraçou mesmo, assim, a causa, sabe? Tanto que os cabelinhos dela, ela que faz. Então, eu tenho minha mãe, né? Que me ajuda muito. Sem elas eu não poderia fazer nem metade de tudo que eu faço. E aos poucos eu fui aprendendo, assim, a procurar a minha identidade. Quem sou eu? Eu sou a Ágata. Eu não sou só a mãe atípica da Emanuele. Eu não sou só a mãe da Camila, né? Quem sou eu? Do que eu gosto? Isso. Né? Do que eu gosto de fazer? O que me faz bem? Então eu comecei a fazer essas perguntas, porque assim,
na trajetória é longa, né? É longa. E aos poucos você vai perdendo amizade, vai perdendo tudo. Porque as pessoas não vão estar dispostas a te acompanhar, né? Nessa trajetória. Não é todo mundo. Eu tenho amigas minhas, nossa, que é do meu trabalho, que faz parte da minha vida, assim, que me acompanham. Em viagem, a gente se aventura em a viagem, é cadeira caindo, é tudo aquele rolo. A Cícera, sabe? Então, ela sempre, assim, tá comigo. A filha dela, ela fala, não, vamos fazer. Uma vez no ano a gente faz uma excursão, assim, né? Só nós. E aí, a gente sempre vai e ela topa. Mas não é todo mundo que vai topar. Com criança, é cadeira, é caindo, é tudo. Só que, assim... E ao longo você vai vendo que vai ficando os verdadeiros, né? Isso. Os verdadeiros fortes, o que gosta de você, está com você. Os outros vão te deixar. E aí é um pouco de você se impor também, né? Quem é você? Eu sou a Ágata, eu gosto disso, eu vou me cuidar, eu gosto de pôr uns cílios, eu gosto de sair, eu gosto de estar com as minhas amigas, eu vou uma vez na semana, eu saio, né? Gosto de ir na academia, eu vou com a minha filha... Tiro um tempo para deixar ela na minha mãe. Saio só com a minha filha mais velha, que são outras necessidades. Passou da adolescência, vida adulta, são outras necessidades. E aos poucos você vai se procurando se autoconhecer, né? Sim. Tentando retomar quem é você. Porque você se perde. Você só é mãe. Ah, mãe da Manu. Ah, mãe da Manu. Ah, na terapia. Ah, lá na clínica. Lá no PAN. Ah, lá no né? Onde você vai? Farmácia. Mercado. Fisioterapia. Ah, não, eu conheço de lá. Eu falo, gente, eu quero sair sem falar de nada de hospital. De nada. E você já trabalha no hospital? Já trabalho no hospital. Nossa. Já trabalha de saúde. Eu falei, gente, eu não quero falar. Eu quero ver gente com saúde, gente que tá bem, porque pra dar um... Né? E aí, aos poucos, eu tô indo, assim. Eu tô me dando bem, assim. Né? Porque eu vejo que me fortalece até pra mim tá melhor, assim. Eu tô com a minha autoestima bem, eu tô bem. Eu tô mais forte, sabe? Pra mim correr atrás das coisas, até pra ela. Isso. Eu tô bem pra estar com ela, pra me divertir com ela, pra sair. Porque eu já tive o meu momento, eu já saí, eu já fiz algo pra mim, né? Agora tô procurando, quando eu deixo na clínica, eu tento um pouco na academia, faz uma coisa, faz outra, mas se adaptando, Sim. né? A gente não pode se perder muito, não, Sim. porque, na verdade, ninguém vem te resgatar, né? Eu já fui de 0 a 100. E eu tive que me resgatar. Sozinha. Sem ninguém. E isso eu falo assim, é um autocuidado, né? Sim. Pra você não cair doente também, né? Uma depressão. Mas teve uma época assim, né? Que nem... Era 7 de setembro. E a minha filha ia desfilar, né? Aqui em Maringá. Primeiro estava estudando, tinha acabado de iniciar numa escola. E o Pedro estava no hospital ainda. Então, aquela coisa, tinha que ter alguém ali com ele para poder sair. E eu lembro que foi a primeira vez que eu consegui estar... no meio das pessoas, porque quando eu vim para Maringá, eu já fiquei dentro do hospital. Então, eu falo que eu morei 105 dias dentro do hospital. Não foi numa casa. É. Então, eu fiquei lá dentro. E eu tive que esse momento com ela, porque, mãe, eu vou desfilar. Você não vai no meu desfile? Eu falei, não sei, vai depender de alguém ficar lá. Ela, mas, mãe... Daí eu me senti assim, não, eu tenho que ir. Né? Eu tenho que ir. E a mesma coisa foi numa apresentação que ela teve também no meio do ano. E o Pedro estava no hospital. Não, setembro ele já estava em casa, 7 de setembro. Mas a apresentação... Eu lembro que quando eu cheguei na escola... para ver ela dançando, assim, eu fiquei muito mal. Eu comecei a chorar, eu não queria estar ali, eu me sentia... eu me cobrava muito assim, como que eu posso estar saindo, sendo que ele está lá dentro? Então, assim, eu achava que eu tinha que estar ali 24 horas com ele. Tá, o tempo todo, vamos supor assim, se eu não estiver lá, pode acontecer alguma coisa, e eu não vou estar ali para cuidar, para socorrer. Então, eu tive que aprender aos poucos, depois, a cortar o cordão umbilical, desmamar um pouco. Isso foi difícil tanto. E ele também só dependia muito de mim. Sim. Então, assim, se eu não estivesse ali, ele não ficava... Quem queria fazer? Não, ele Apesar dele estar dentro do hospital, né? Ele ficava totalmente inseguro, mesmo porque tinha muitas intercorrências. Sim. Entendeu? Então, eu estava ali toda hora cuidando. Então, eu sempre estava atenta, né? Com uma anteninha ligada ali 24 horas, o que estava acontecendo. Então, era coisa rápida. Quando se alguma intercorrência, eu já estava ali. E ele tinha medo que eu não estar ali e ele morrer, ia acontecer alguma coisa. E era o meu medo também. E você se sentir culpada, né? E eu tinha essa culpa de sair, sabe? Como que eu posso estar aqui e ele tá lá? Não, eu achava que eu tinha que estar ali também. Aí também foi no 7 de setembro, até que nós saímos, e quando passou o resgate, né, com a sirene ligada, aquilo
sabe, ouvir a sirene, aquilo tudo, foi um gatilho, né? Pra mim, então, assim, eu saía, eu não via a hora de voltar pra casa logo. Então, sabe, assim, eu fiquei dentro daquela bolha junto com ele. Então, vamos supor assim, né, meu marido viaja muito. Ai, tô gripado, você não vem pra casa. Não pode entrar aqui se você entrar gripado, porque ele não pode pegar alguma coisa. Ainda mais por causa... era muito assim. Sim. A pessoa espirrava, até eu espirrava, eu tenho que pôr máscara. Sabe? Então, hoje não. Hoje em dia a gente hoje eu tô conseguindo a viver mais naturalmente. Ele fez isso também comigo, sabe? Deixa, mãe, tá tudo bem. Não vou, eu não quero. Sinal, né? Ele foi dando sinal. Porque também no começo pra ele também foi difícil ele está melhor, de né? Também, né? Ele está melhor, né? E às vezes o autocuidado é aquele momento de um banho relaxado. Do café que você falou. Eu quero tomar o meu café. 30 minutos que eu tenho? Beleza, gente. Vou desligar de tudo, não vou fazer nada. Eu quiser, vou tomar meu café, se quiser ler alguma coisa, esse é o meu momento. Porque às vezes as pessoas pensam que o autocuidado é eu ter que sair, eu ter que, né, buscar uma amiga para tomar. E não é, às vezes não é isso. O autocuidado diário hoje eu ficar sozinha. Momentos. Hoje eu ficar sozinha um pouco já é um autocuidado, porque você sempre tem alguém perto, assim. E é complicado. 10 meses, né, que a gente tá em casa, não, já fez mais de 10 meses. E assim, sempre tem uma pessoa ali 24. No começo era 24 horas. Então, assim, você não tem mais a liberdade que você tinha. Sim. Na sua casa. Você falar o que você quer, você vestir do jeito que você anda. Você fazer o que você quer, tomar um banho e ir pro quarto. Não, você tem que... Já tá... Então, são coisas que a gente vai tirando sua liberdade. Sim. E não só a minha, como da minha filha. No começo, assim, veio até... Achava que tinha que impor alguns limites para ela também. Eu falava, não, você tá aqui para cuidar dele. Ela eu cuido, deixa. Ela já tem muita gente já para brigar com ela. Então, assim, impondo esses limites eu tô aprendendo também, muito. É muito... Tem uma mensagem que vocês gostariam de deixar para as mães que estão iniciando essa vida de mãe especial agora, nesse momento? Tem alguma mensagem? O que vocês diriam para elas? Eu diria que para nunca desistir. Não desiste, que é difícil, não é fácil. O medo toma conta. Mas a gente tem que focar assim, vai dar certo. Porque é nada como um dia após o outro. Sim. Porque hoje eu consigo olhar para trás e falar, nós conseguimos. Eu tenho uma rede de apoio, né? Que eu falo que é meus irmãos, graças a Deus, sempre estão ali me apoiando em tudo, para tudo, tudo, tudo. Então eu agradeço muito a tudo isso. A gente ter alguém ali apoiando a gente ajuda bastante. Sim. E a gente vê que a gente não tem... A gente tem uma capa e não tem ao mesmo tempo, né? Super-herói. Verdade. Porque a gente também é frágil. Eu diria assim que o diagnóstico não é o fim, né? Porque às vezes você tem um filho, aí vem o diagnóstico e você fala, meu Deus, a minha vida acabou. E não. Tem um mundo de oportunidades, tem muitas coisas novas, né, para ser feita, muita medicação, né? Tem várias pessoas para ajudar, né, para não desistir, não deixar de ter o autocuidado, né, não se perder, né, perder a identidade, perder quem você é, sua essência, porque, né, ao longo do tempo você vai perdendo. E sempre lutar, né, e tentar ser a melhor mãe que você pode ser, né, não se afundar, assim, às vezes, numa tristeza, porque você não pode dar o que a outra pode dar, né, o filho dela tá fazendo tal coisa, e às vezes não é o para mim, né? Não é o que eu posso. Faz o seu melhor dentro das suas condições, com as suas prioridades, né? Não se afundar financeiramente, né? Às vezes eu já vi pessoas vender o carro, né? Para pagar uma coisa e depois ficar de a pé, não tem como, né? Conquistar um carro novamente, né? Porque daí você fica tão focada na criança que você fica meio que cega, você fica naquela bolha, né? Sim. Né? Então, um conselho, assim, que eu tive, que eu gostaria de, assim, falar, porque, assim, é importante a gente não se enfiar financeiramente, nada, assim, que se compromete sua família também, porque você precisa ter a sua família bem, né? Para você também tá bem, para poder cuidar da criança e lutar que sempre vai dar tudo certo, Deus vai preparando, encaixando. Sim. Seguir sempre o coração, né?
E Deus sempre, né, coloca pessoas boas para ajudar a gente. E uma coisa que eu falo assim, tudo tem um propósito. Nada vem por acaso. Então, assim, se Deus te deu desde bebê, é porque você é especial para ele, porque ele confiou em suas mãos. E eu penso assim, o que aconteceu com o Pedro, que ele não era um bebê perfeito, não tinha, né? Tava vivendo a vida dele. Por quê? Ainda a gente não sabe o porquê que aconteceu isso. Sim. Mas lá na frente, eu vou descobrir o porquê que foi. E é um propósito... Deus tem um propósito. Sim. Tem que pensar assim pra gente também não pirar, né? E lá a gente vai... O que eu falo é assim, a gente não compare o seu filho com a da amiga, a da prima, a da vizinha. Nem com o irmão, né? A gente pode comparar. Não compare. Eu comparei muito tempo. Eu ficava... tem uma amiga que ela teve a filha... a gente engravidou praticamente no mesmo mês, né? E aí o Murilo veio em novembro e a filha nasceu em fevereiro. Então, ela nasceu de tempo certo. Então, meu Deus, na nossa cabeça, assim, eu ia lá, eu via como é que ela tava, queria conversar, mas como é que tá o desenvolvimento dela? Aí eu via que o Murilo não tava indo, eu falava, meu Deus, e eu comparando, porque a gente compara. Aí vai para um aniversário, as crianças todas andando, ele dependia de mim, eu tinha que dar a mãozinha para ele ir, aí eu não tinha vida social. Então, essa fase da comparação, ela é muito difícil pra gente. Sim. Né? Então, isso é difícil. Sobre entender o motivo, né? Então, mas como é que você teve, na sua família não teve nenhuma criança que nasceu prematura, tal, até onde eu sabia, né? E aí, hoje eu entendo. Então, porque eu sou formada há 24 anos em fisioterapia e eu tenho a clínica 9, né? Eu passei por muita coisa com o Murilo, fui observando como é que era toda essa reabilitação na área neurológica, porque não foi a minha primeira opção profissional, e aí eu fui descobrindo que aquele era o meu caminho. Né? Então, eu me fiz mãe especial que através dele, do nascimento dele, eu comecei a procurar o quê? Eu preciso oferecer uma reabilitação igual eu quero para o meu filho. Então, o Pedro, ele tem que receber o melhor. A Manu, ela tem que receber o melhor. Sim. E eu busco isso, né, dentre os meus profissionais. Eu falo assim, eu sinto lá assim, porque a gente foi muito bem acolhida. Nós somos assim, vocês não acolheram o Pedro. Vocês escolheram a família. A família, né? E eu falo, eu quero trabalhar aqui. Eu gosto. Eu me sinto tão à vontade aqui. É um lugar assim que você se sente abraçada por todo mundo. Sim. Entendeu? Desde a recepção ali até... Esse é o objetivo. Sim. As meninas são muito bacanas, humildes, né? A gente fica assim, eu vou falar, Ágata, né? Porque você vê, a neuroreadaptar. Aí você ficava assim, meu Deus do céu, porque... É famosa, não adianta, né, gente? Não vou falar. Todo mundo fala, eu queria tanto colocar meu filho lá. Que não sei o quê, porque lá é bom. Aí eu fico assim, pensando. Quando eu coloco meu pé, ela fala, meu Deus, obrigada, né? Minha filha tá aqui. Tá tendo essa Quantas pessoas queriam estar aqui? Quando eu falo, aonde que ela faz? Eu falo, faz lá na clínica, na neuroadaptar. Nossa, sério? Eu falo, sério. Então, tipo assim, eu piso lá e falo, graças a Deus. Sim. Então, por isso que faz sol, chuva, tô lá. É difícil eu faltar, porque assim, eu falo, tem que aproveitar, né? Todo momento para que todo dia ela vai fazendo uma coisinha e vai evoluindo. E uma coisa que eu falo, Dinorá, o dia que nós fomos para o Luci Montoro em Marília, né? Que ele tem que fazer um acompanhamento uma vez por semana lá para depois ir para São Paulo. E não precisou. Então a gente viu que estava no caminho certo. Porque ele falou assim, ele está preparado para ir. Porque o que ele já tem, o acompanhamento que ele tem lá em Maringá, né, com a neuroreadaptar, é o que ele iriam tentar habilitar ele lá para chegar aonde ele está para poder ir. Então eu falo assim, e a minha irmã também, ela estuda muito, ela até pesquisa muito depois que o Pedro ficou assim, ela que mais busca, ela é meu irmão, tudo. E eu tenho uma prima minha que ela é professora de educação física, mas ela trabalha com plástica, essas coisas também, né? E ela fala assim, que ela acompanha a clínica, ela fala, vocês estão no lugar certo. Porque o que tem, às vezes, que nem lá no Luci Montoro, é quase igual o que está aqui. Entendeu? Assim, o trabalho que vai fazer. Essa ideia, né? Sim. Que a gente possa trazer uma reabilitação de ponta para o interior, que nós somos do interior, né? A terceira e aí onde tem mais acesso nas Paraná. Pessoas aqui poderem ter um acesso. Isso. E as fisioterapeutas muito inteligentes, né? Muito, nossa. Você conversa assim, parece que abre, né? Fala, não, é assim, não, vamos tentar assim. Você vê que dá certo. Esses dias a Manu entrando, ela pegou, eu falei, tchau, ela,
deu tchau. Aí ficou eu e minha filha, porque a gente fica muito feliz. E fala, nossa, quando que ela ia entender, né? Que ela iria dar tchau. E tudo ela isso sabe ela que você tá vai aprendendo voltar lá. a pegar ela também depois. Isso, ela tá aprendendo lá, né? Então, pra mim, nossa, é um presente de Deus mesmo. E o que vocês gostariam de falar para os terapeutas que atendem, né, os seus filhos, assim? O que vocês gostariam? Qual o recado que vocês querem dar para eles? Eu falo assim que eu agradeço toda vez. Porque pelo carinho que tem, né, por eles, assim, porque ali eu vejo assim, não tão... Eles são profissionais, sim, mas eu vejo assim que é além do profissionalismo, que entra o amor, entra a dedicação, o carinho, o respeito. E eu vejo assim, do mesmo jeito que a gente vibra cada conquista, a gente vê que eles também vibrando, o olhar ali. Isso é muito importante, porque assim, é um lugar onde que eu deixo tranquila. Você sai, eu saio. Eu falo também, vai, tá ali, tá tranquilo, entendeu? Confiança. Então, eu tenho muita confiança, meu filho também tem muita confiança. Então, às vezes, eu quero alguma... vamos fazer isso. Não, mas se eles falarem, tá vendo? Então, vamos fazer. Tá no caminho, é isso que tem que fazer. Que nem a Rebeca falou que tem que fazer assim, Pedro. Vamos fazer também. A gente fica meio assim, né? Tudo que fala, a gente fala, não, vamos fazer. Porque se ela falou, vai dar certo. Porque a gente tem medo, de às tanto vezes, que confia. Né? Tipo assim, como é importante, né? Porque a assim, voz não do é... profissional. É a confiança, né? E elas têm um carinho, assim, um comprometimento, né? De querer fazer a entrega, querer que a criança evolua, que você sente, é nítido, né? Em todas ali. Então, não vou falar de uma específicas, né? Mas, assim, eu acho que todas ali, muito carinhosas, comprometidas. E eu tenho só que agradecer a Deus, que Deus capacite elas, dê muita saúde, que elas estão no caminho certo, porque elas estão ali porque elas gostam mesmo. Os pacientes estão ali porque precisa. E elas estão realmente porque elas gostam. Sim. Né? E que Deus abençoe a vida delas, a família. E agradecer mesmo por todo carinho e comprometimento. E eu vejo muita parceria ali também, né, do pessoal. Assim, não é assim, ele é meu paciente. Ou não é meu paciente, eu não vou acolher ele também. Eu vejo pela Manu ali. Eu, que tô ali, eu tenho um carinho tão grande por ela. E eu vibro cada vez que eu vejo alguma coisa ela fazendo ali, eu como mãe. E é isso porque é transmitido isso lá dentro. Sim. Né, que eu vejo assim, porque o Pedro passa lá, que o quê? Agora que ele tem mais uma fisioterapeuta, 2, 3, mas o carinho de todos que tem por ele, todos conhecem ele, todos estão ali junto, apoiando, vibrando junto. Você vê isso quando acontece um imprevisto, está num curso, alguma coisa, geralmente é cancelado. Lá a gente vai atender, porque sabe o que está acontecendo. Conhece o caso. Conhece o caso. Então, é tudo muito bem conectado ali, né? A comunicação. A parceria, né? Porque se você não sabe nem o que a criança tem, como que você vai atender? Então, eu vejo muito assim, que elas se comunicam muito bem, né? E eu acho que é isso que chega no resultado. Porque, assim, eu tô com uma dificuldade, eu vou procurar essa profissional que ela vai saber. E uma ajuda a outra. Eu acho que o que forma uma equipe muito boa e produtiva é porque a comunicação entre elas é uma só. Então, a pessoa não vai atender, não, mas a outra vai atender. E a outra profissional, ela sabe o que está acontecendo. Ela sabe quem é a Manu. Fala a mesma língua todos, né? Ela sabe quem é o Pedro, ela sabe quem é a outra criança. Então, assim, eu acho que a base é muito boa, né, da clínica. A constância ali, de estar assim, né? Correto. A constância de estar sempre se reunindo, trocando, né, o diagnóstico das crianças ali, eu acho que é o que fortalece a equipe mesmo. É esse olhar integrativo mesmo que a gente busca, né? Porque a Manu não é o andar e o Pedro não é só isso. Né? É um conjunto. Todo, então, né? se a equipe toda, por isso que é muito bom. E eu quis ir construindo essa equipe mais global, né? Onde tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo. Tem uma equipe toda ali preparada para que, se precisar de alguma coisa, tem um alerta na Manu, que nem um exemplo. Dá uma olhadinha. A Fran o Pedro nunca passou com a Fran. A nossa psicomotricista. Um carinho muito grande. Ela vem, toda vez ela conversa comigo. A Betina. A Betina ama ela. Adoro ficar lá. Então, assim, isso
Eu acho que... Eu ainda falei para vocês, eu falei, vocês estão no caminho certo, porque isso é a base. Sim. Não tem E ela é isso rinchar, que não, esse aqui é meu deixa a paciente, gente, esse é assim, seu. Não. Confiante, né? Porque você vê que é um lugar que você se sente confortável, confia, né? Você fala, não, tá tudo bem, né? Não é uma coisa que você fala, não, vou deixar ali, mas será que vai dar certo? Hoje eu tenho que ir lá na Neutra. Será que ela é vai se prazeroso. Será que ela vai se adaptar com ela? Será que vai render a terapia, né, com outra? E eu não tenho esse tipo de preocupação, porque eu sei que elas sabem o que pode trabalhar com ela, o que ela aceita, o que ela não aceita, né? Sim, sim. A ideia é essa. E respeitar acolher tudo. as mães, acolher as famílias, porque a gente já vem machucado de uma história. Né? Então, se eu chego num lugar onde eu nem sou ouvida, né, o terapeuta faz o que quiser da cabeça dele, não, qual é o objetivo que a família tem? Né? Eu sempre comento essa história assim, chega às vezes uma pessoa, um cadeirante, e o fisioterapeuta entra na loucura, né? Eu quero fazer e acontecer, essa pessoa vai... Mas às vezes a mãe só quer que a criança olhe para ela. O primeiro objetivo da mãe eu quero que ela olhe para mim, ela não olha para mim. Né? E aí o fisioterapeuta acha, né? Eu falo da minha área, né? Acha que tem que fazer muita coisa, e eu falo assim, ouçam as mães. O objetivo é elas que vão dar. Né? A gente tem o nosso, lógico, eu quero colocar o Pedro para andar, mas eu tenho alguns objetivos fatiados para fazer acontecer. Então ele tem que ficar em pé, para parar essa desautonomia. Daqui a pouco eu tenho que controlar o tronco, eu tenho que trabalhar esse braço para ele um dia segurar no andador, né? Eu acho muito bacana assim também o respeito, assim, vamos fazer isso? Não, mas não deu certo isso, vai já dar certo aquilo. Então respeita esse lado. Não já chegar e querer pôr, né? Eu lembro, Pedro, a gente queria já pôr de pé logo, vamos colocar para ver, mas viu que tem desautonomia, então vamos devagar. Sim. Dá um passo para trás, não é que regrediu. Sim. Eu ainda costumo fazer assim, dá um passo para trás para dar um salto. Uhum. Ninguém pula. De onde que tá, E eu vai lembro, tinha uma outra paciente também, na cadeira de rodas, né? E quando ela viu o Pedro, já logo no início colocar na cadeira ficar em pé, ela olhou e falou assim, quando é que eu vou fazer isso? Porque ela já fazia mais um mês, mais ou menos, né? Que ela estava lá, só que a desautonomia dela era tão grande, a fraqueza dela era tão grande, o problema respiratório dela era tão intenso, que a gente falou, vai chegar o seu tempo. Não é ainda o seu tempo. E ela desejava muito. E ela falou assim, a gente está fatiando para que isso aconteça. A gente precisa trabalhar esse teu respiratório, ficar sentada, movimentar esse braço para daí você conseguir ficar. Mas era mais pela respiração. Né? Porque o quanto que exige do nosso sistema respiratório para que a pessoa fique em pé. E aí... O dia que ela ficou muito feliz, né? Teve o abraço do marido em pé, aquela situação do abraço, né? Então, teve toda uma história, mas cada um tem o seu momento e a gente estuda e busca isso para que a gente possa oferecer, sim, no momento mais adequado. Né? Eu lembro, há uns anos atrás, chegou um pai para mim e falou assim, Dinora, eu quero fazer um programa de treinamento locomotor intensivo. Só que a história dele era uma história, assim, os pais trabalhavam muito e o filho ficava com os avós. E os avós davam tudo na mão, né? Não deixavam ele fazer as coisas. E ele tinha uma autonomia, ele poderia conquistar muita coisa. Eu falei assim, nós vamos fazer se eu puder conversar com a família toda. Eu preciso conversar com o ciclo, porque não vai resolver... Ele queria vender o carro. Eu falei, não vai resolver você me pagar um programa desse e vocês não tiverem engajado para que aconteça. Aí passou-se um tempo, ainda ele brincou, ele falou, você não gosta de dinheiro não? Eu falei, eu adoro. Só que o que eu quero não vem desse dinheiro, porque eu quero o seu filho com uma autonomia. Eu não vou trabalhar para um mês, dali, dois, no segundo mês, o seu filho não ter mais nada. Por quê? Porque não foi dado a continuidade. Então, eu preciso que vocês entendam esse processo, porque não resolve, que você falou, vai vender um carro, vai ficar sem o carro para a família se deslocar. Não vai adiantar nada se não tiver o apoio em casa, a continuidade em casa. Como isso? É uma coisa que dá na pessoa que ela quer fazer a pessoa, né? Gente, a reabilitação, ela é aquele momento. É 1 hora, 2 horas, 3 horas, é 3 vezes na semana. É aquele momento, mas se a família não tiver 100% entendendo o processo, não vai acontecer, né? Então, o que adianta a pessoa ficar ali fazendo um mega treino locomotor
pode ali fazer o dia inteiro de treino locomotor, se depois ele permanece muito mais tempo em uma outra postura e meio que deixado, né? Porque a mãe tá cansada, o pai tá cansado, isso acontece. É porque não pensou a longo prazo, né? Eu venho do carro, você faz o plano lá para ele fazer. Aí depois que acabar o plano, e aí? A gente faz o quê? Sem o carro? E se a pessoa ficar sentada, não vai resolver, né? Então, tem todo um processo, sabe? É isso que eu sempre prezo. A gente é transparente, nós somos super transparentes dentro da clínica. Sim. E cada coisa na sua hora. A gente explica muito para a família. A família está totalmente ali junto, né? Igual vocês falaram, que o acolhimento que a gente oferece, porque nós somos muito machucadas. Então, se eu já sou machucada, eu vou chegar num lugar, eu vou ficar convivendo todo dia ali com uma pauleira. Por quê? Né? Então, o acolhimento das mães, para mim, né, e eu passo isso para os profissionais, é muito importante. É mais importante ali acolher a família e falo que até em segundo plano acolher o paciente. Sim. Né? Porque o paciente a gente vai acolher, é ele que a gente lida ali 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas a família é pouco tempo. Então, o quanto que é importante a gente acolher para vocês terem a confiança. Sim. Né? De poder sair para academia, poder sair fazer alguma coisa. Eu preciso ir num banco, eu preciso resolver alguma coisa. E você não tem esse momento. Então, ali, aquele espaço onde essa pessoa fica dentro da reabilitação, né, se é possível a família se ausentar, porque tem horas que a família não pode se ausentar e a gente pede mesmo para ficar dentro. Sim. Né? Mas o quanto que isso para mim é importante. Ouvir isso de vocês, para mim, foi muito importante. Tá? E eu agradeço vocês terem vindo partilhar a história de vocês, contado um pouquinho, abrir para as pessoas, né? Porque isso não é só nesse momento, isso vai ser colocado em redes sociais. E o quanto que a gente pode ajudar as pessoas, Sim. né? O quanto que a história de cada uma provavelmente vai impactar uma vida. Se impactar uma vida, já é muita coisa. Já é muita coisa. Né? Se a gente conseguir passar valeu pouquinho... o propósito, valeu tudo. Um pouquinho de esforço para que ela entenda. Às vezes uma informação ajuda tanto que a gente nem faz ideia, né? Às vezes uma informação que você dá para a pessoa já ajuda muito. Eu lembro da família do Matheus, que entrou em contato comigo, ainda eles estavam no hospital, assim, e eu, sabe, eu passar um pouco, eu falei assim, gente, como é bom, porque assim, se alguém tivesse feito isso comigo, Sim. lá dentro, seria às vezes mais leve, que nem o Pedro mesmo fala assim, a vontade dele é conversar com uma pessoa, sabe, sempre tava... A pessoa acabou de colocar matraco. Ele explicar o processo. Porque ninguém explicou. Sim. Para ele. Sim. O que seria... Como que seria viver com, né? Com um objeto dentro do pescoço ali. Sim. E você ter que respirar, depender, tudo. Então, ele fala que... Ai, mãe, eu quero ver... Eu queria contar para ele como é, que vai dar certo, que vai precisar disso, que vai precisar daquilo, que depois vai passar. No começo é assim. Até conforta, E né, essa ligação né? é importante, né? Porque a gente acabou que eles se conversam sempre... Né? Sim. Pedro vai às vezes na casa do outro e aí se conversam, trocam experiências, né? O quanto que isso é importante. Nossa, essa mãe. rede. E assim, Essa eu gostou rede. assim que eu vejo assim, ele vibrando. Nossa, mãe, o Matheus começou a mexer o braço. Entendeu? Então, assim, ele não mexe ainda, mas ele vibra de ver o gente... outro. E isso é muito bom. Impulsiona. Sabe que uma lesão é muito próxima. Impulsiona. Eu posso também. Ele conseguiu, por que eu não vou conseguir? Eu vou buscar. Tudo tem seu tempo. E a gente sempre diz isso. Calma, no tempo certo. Vai chegar. Isso é pra gente também, né? Porque a gente quer tudo pra ontem. As mães também, né? As mães vão vendo as outras mães, vão Mais falando ainda. assim... Se ela conseguiu, eu também posso. Por que não? Qual o caminho que ela traçou? Ou até mesmo a gente vê no outro, né? Que você falou, comparar o filho, né? Você falou, comparava muito seu filho. Então, assim, eu procuro não comparar. Sim. Mas, assim, que nem o Norton pra mim. O Norton pra mim é um incentivo muito grande. Sim. Porque eu falo, se ele conseguiu, o Pedro vai conseguir. Sim. Então, assim, meu olho enche de lágrimas quando eu vejo o Norton passando por mim andando. De verdade, me emociona. Que eu falo, Com "Tio, certeza. O Pedro vai estar assim também." Com certeza. E o nosso coração como terapeuta também, ele transborda. Sim. Igual você falou, um dedinho que mexeu, a gente... Tamo Aqui, estamos no caminho Isso certo, aí, né? Sim, verdade. A Manu olhando pro degrau, quando ela foi subindo a escada, ela não olhava e ela começou a olhar no degrau, a gente já vibra, né? vibrando. Ela tá tem que E ela olhar, né? tá com... Ela Esse tá olhar um olhar... O olhar dela mudou muito. Ela, assim, ela olha pra mim fixo, assim. Que antes ela não olhava. Não olhava. Não olhava. E Hoje agora... parece que ela te enxerga, tá te vendo, né? Ela olha assim pra cima
E ela olha assim, dentro do meu olho, assim, eu fico encantada, assim. Porque daí, às vezes, eu tô fazendo alguma coisa, ela pega meu rosto, vira pra ela, pra mim olhar pra ela. E ela fica olhando dentro do meu olho, assim, eu fico, sabe, assim, eu fico encantada. Eu falo, meu Deus, É a hora como que ela tá que falando pra pode, você, né? eu te amo, mãe. É, Mas é isso. Obrigada. é isso mesmo. Bom, gente, muito obrigada. Eu que Agradeço agradeço. por vocês terem Foi muito aceitado bom. esse convite, partilhado um pouco mais da vivência de vocês. Foi Fico à muito bom. disposição quando Eu- precisar. Eu que agradeço, foi muito bom. Até porque são histórias diferentes, né? Somos De nós mãe, três aqui, né? somos mãe, né? Tão diferente. E agradecemos né? E foi também muito a bom. você, ouvinte, Agradeço. por nos Sim. acompanhar até aqui. Esse espaço é feito com muito carinho para inspirar, acolher e informar. Nos vemos no próximo episódio do Reabcast, onde continuaremos compartilhando histórias de superação e esperança. Até o próximo episódio.